O assunto do qual nós vamos tratar hoje envolve dois fatos referentes ao candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. O primeiro desses fatos se refere a um inquérito que foi aberto pela Polícia Federal por determinação do ministro da Justiça, André Mendonça, por conta de uma publicação no Twitter de Boulos que seria contrária ao presidente Jair Bolsonaro e à sua família. O outro fato é que justamente a notícia desse inquérito chega no momento em que Boulos demonstra uma boa performance na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Isso está se dando justamente por Boulos ter demonstrado bons argumentos, um bom diálogo para convencer as pessoas de direita ou pessoas liberais que estejam descontentes em São Paulo com a performance de Bruno Covas, de Dória e também muitas vezes por ter votado em Bolsonaro. Então, antes de mais nada, se você é alguém que gosta de política, de filosofia e de cultura, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você assista esse vídeo até o final, que você curta e compartilhe com seus amigos, pois aí você vai estar contribuindo para a nossa existência aqui no YouTube. Vamos então à análise crítica dos fatos. Tem visto ultimamente é Boulos conseguir furar essa bolha da esquerda, demonstrando ser uma pessoa muito apta ao diálogo e principalmente a conquistar e convencer até mesmo liberais e até mesmo pessoas de direita com relação às suas propostas em relação à Prefeitura de São Paulo. E isso a gente pôde perceber principalmente numa entrevista que Boulos deu pro Flow Podcast. Então Boulos, quando ele foi perguntado lá no podcast Flow, ele sendo de um partido até pequeno, o PSOL, como ele faria para ter aprovadas as suas propostas junto à Câmara de Vereadores? Ele disse que seria muito simples, ele buscaria estar perto do povo para saber o que as pessoas querem. E isso tem previsão legal, é o orçamento participativo. Existe um valor para ser utilizado na região de Itaquera, por exemplo, que é uma região de São Paulo, ali da periferia de São Paulo. Então o que ele faria? Ele buscaria saber da população o que a população queria que fosse construído ali, se fosse um parque, se fosse uma creche, se for uma escola, se fosse um hospital municipal. E isso levaria aos políticos, aos vereadores, a aprovarem o projeto dele. Porque eles saberiam que se não aprovassem, eles teriam a reprovação da população. E como esses políticos querem ser reeleitos, eles acabariam aprovando. Foi interessante que os apresentadores do podcast que são liberais acabavam ficando até surpresos de concordarem com tudo o que Boulos estava dizendo ali. Uma outra questão interessante foi quando Boulos foi indagado se ele é um invasor de propriedade. E o Boulos trouxe aquela ideia da função social da propriedade privada. Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho um vídeo no meu canal que eu já falo sobre isso, né? Sobre a função social da propriedade e os movimentos sociais. Mas ali Boulos explica muito claramente ali para os apresentadores que na realidade o movimento social só faz cumprir esse princípio. Esse princípio diz que a propriedade não é um direito absoluto. Você tem a sua propriedade, mas você tem que dar uma função social a ela. E também o plano diretor das cidades, por exemplo, da cidade de São Paulo, onde Boulos é candidato a prefeito, tem um exemplo de um prédio que está ali abandonado. Por que aquele dono daquele prédio deixa o prédio abandonado? A maioria das vezes por especulação financeira. Ele sabe, por exemplo, que vai ser construído um metrô dali a 3 anos na região, então ele deixa o prédio abandonado ali, que se torna até um lugar perigoso, é ruim para a população que tem que passar por aquela região, mas ele deixa o prédio abandonado porque ele quer vender ele por um valor muito alto. Só que a lei não está sendo cumprida, porque como os governantes, os prefeitos, os governadores, geralmente eles mesmos são proprietários de imóveis desse tipo, ou eles têm conchavos com grandes proprietários, com essas pessoas, então eles deixam aquele imóvel lá e não cumpre a lei, que seria intimar essas pessoas para dar função social àquela propriedade, e se essa pessoa não dá função social
à propriedade, esse imóvel tem que ser desapropriado e ele vai ser pago com títulos da dívida pública. Então, o que o movimento social faz, o movimento do qual o Boulos faz parte, o MTST, ele mapeia esses imóveis de toda a cidade que não estão atendendo a função social da propriedade e eles vão ocupar ali justamente para incentivar o poder público a dar cumprimento ao que diz a Constituição Federal e o plano diretor da cidade. E os apresentadores do programa do Flow Podcast acabaram ficando surpresos em perceber que eles concordavam com tudo que Boulos disse. Boulos esclareceu que o MTST nunca invadiu um apartamento, uma casa de ninguém, ele não vai invadir a sua casa. São imóveis grandes, são prédios que estão de pessoas que têm muito dinheiro e que abandonaram. E outra, muitos desses prédios estão com dívidas, não pagam IPTU, não fazem nada e o governo não vai lá, a prefeitura não vai lá intimar para que ele dê a função social, nem que para que ele pague essas dívidas, porque eles já têm um acordo ali entre eles. E foi o que a gente viu nesse vídeo aí do Flow Podcast, que ele convenceu não só os apresentadores do programa, e quando a gente vai ver os comentários dos inscritos no canal, eles vão dizer que não gostavam do Boulos, tinha uma ideia errada dele. Eles começaram a entender o que é o movimento social, que o movimento social só está fazendo cumprir a lei e que quem não cumpre a lei são esses poderosos aí, donos de grandes propriedades que não cumprem a função social. Por outro lado, nós nos vemos diante desse inquérito que foi aberto contra Boulos, justamente a pedido do governo, o que demonstra uma afronta à liberdade de expressão. É mais uma contradição de Bolsonaro, que sempre quando se fala em fake news, em criminalizar fake news, ele parte em defesa da liberdade de expressão, mas basta essa liberdade de expressão direcionar uma crítica a ele, ao seu governo ou à postura de seus filhos, que Bolsonaro já esquece essa liberdade de expressão e tem atitudes ditatoriais como essa que está sendo impetrada contra Boulos através desse inquérito. Mas o que nós esperamos é que esse inquérito não seja uma afronta à democracia nossa, que já está tão abalada por tantas atitudes do governo Bolsonaro, essa extrema-direita aí no poder. É isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, que vocês curtam, compartilhem, comentem aí, deixem as suas impressões e a gente se vê por aqui. Um beijo e até a próxima.